E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa videoaula número 28. Hoje, dando continuidade à NR18, nós vamos abordar o item 18.9, que é o item que fala sobre os dispositivos de segurança das estruturas de concreto. Antes de entrarmos propriamente dito na norma, é importante a gente abordar as formas. O que são as formas para concreto que a norma cita o tempo todo, né? São essas estruturas aí que a imagem demonstra através dessas duas setas. São moldes, né, que vão receber moldes provisórios, evidentemente, né, que vão receber o concreto fresco justamente para fazer a laje, as estruturas verticais do esqueleto, né, da edificação numa construção vertical, por exemplo, né, é ela que vai dar a forma desse concreto, né? E no caso da seta superior aí, né, ela vai sustentar também as armações de aço, que é o item da norma que nós abordamos na nossa videoaula número 27. Né? Você vai usar justamente essas formas para o concreto para sustentar essas armações de aço que posteriormente vão receber o concreto. E elas servem também para proteger o concreto contra variação de intempéries, umidade excessiva, né? E elas são retiradas quando o concreto já está solidificado, no caso aí o piso do pavimento aí da imagem, né? Já é o concreto em que essas formas foram retiradas. Ok, gente? Uma outra imagem aí apresenta uma situação diferente, né? Em que essas estruturas metálicas, né, desses andaimes estão sendo usadas como suporte para as formas que vocês veem aí na laje superior da imagem. Vocês veem aí pela abertura, né, que as armações de aço já foram colocadas lá, aguardando justamente o recebimento do concreto. Ok, gente? Ficou claro então o que são essas formas para o concreto, né? Então, vamos começar pelo item 18.9.3. Os suportes e escoras de formas devem ser inspecionados antes e durante a concretagem por trabalhador qualificado. Pessoal, trabalhador qualificado, nós já abordamos em vários encontros nossos, né? Se você já vem nos acompanhando, você certamente se recorda do que é o trabalhador qualificado, e se esse é o nosso primeiro encontro, tá? A NR18 determina o que vem a ser o trabalhador qualificado no item 18.37.5 da NR18. Dê uma olhadinha lá para a gente não se estender muito, né, no nosso encontro de hoje. Dá uma olhadinha lá para saber o que vem a ser esse trabalhador qualificado segundo a NR18. Gente, então é muito importante que esses suportes e escoras das formas sejam inspecionados tanto antes quanto durante a concretagem. Por quê? Vamos voltar àquela imagem, né, que o suporte, né, o escoramento das formas é feito por essas estruturas dos andaimes, pela estrutura metálica dos andaimes, né? Por que elas devem ser inspecionadas? Para que isso não aconteça. Ó. Uma situação desse tipo, né, aconteceu, dentre outros fatores, em função do subdimensionamento das estruturas de suporte das formas. Né? Esses andaimes que eram utilizados para escorar a forma da laje superior, das formas da laje superior, estava subdimensionado, né? Ela sequer era prevista no PCMAT, daí a importância do projeto e das especificações técnicas serem elaborados, né, e dimensionados por um profissional legalmente habilitado na área de segurança e saúde do trabalho, que, segundo o posicionamento oficial do Ministério do Trabalho, é só o graduado e registrado no CREA, né, com a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Né? Eu até coloco a nota técnica que menciona isso no nosso blog, mas é para que uma situação desse tipo não aconteça. Né? Essa laje desmoronou durante a concretagem, aquelas estruturas subdimensionadas de ancoragem não suportaram
o peso do concreto e a laje desabou, ferindo 8 trabalhadores, 2 gravemente e, por milagre, não houve nenhuma fatalidade. Ninguém entendeu como não morreu ninguém nesse acidente devido ao grau de probabilidade, né, de que acontecesse algum óbito nesse acidente, né? Vocês vão reparar nessa imagem aí que o que aconteceu, vocês veem aí no detalhe que os andaimes simplesmente não suportaram o peso em função do seu subdimensionamento, né? Por isso é importante, voltando para o item 1893, né, que os suportes sejam inspecionados antes e durante a concretagem, para verificar se tem alguma coisa. E essa inspeção não é uma simples visualização rápida, tá? A inspeção aqui é uma vistoria criteriosa com o objetivo de detectar defeitos que possam comprometer a estabilidade da estrutura de apoio. Por exemplo, quebras, empenos, rachas, uma falta de apoio, insuficiência desse apoio. Ok, gente? É muito importante que essa inspeção seja realizada para que uma situação daquele tipo não venha a acontecer. Ok? Vamos dar sequência? Vamos para o item 1896. Durante as operações de proteção de cabos de aço, é proibida a permanência de trabalhadores atrás dos macacos ou sobre estes, devendo a área ser isolada e sinalizada. Mais uma vez, nós temos aí, proteção de cabos de aço. Se eu não souber o que é proteção de cabo de aço, eu não vou entender ao que se refere o item 1896. Nesse caso, nós vamos para o glossário da NR18. Né? Proteção de cabos. Operação de aplicar tensão nos cabos ou fios de aço usados no concreto protendido. Mais uma vez, concreto protendido. O que vem a ser o concreto protendido? Gente, o concreto protendido nada mais é do que o concreto que recebe algum tipo de tensão. Tá? O que o item 1896 fala que quando você usa macaco, geralmente macaco hidráulico, né? Sempre que ele estiver em operação para você gerar uma tensão sobre esse concreto, ninguém pode ficar em cima desse macaco ou atrás dele. E a área de trabalho ela tem que ser isolada e sinalizada. E só pode ficar ali, eu não cito aí na videoaula, mas isso está na norma, só pode ficar na região quem estiver diretamente envolvido com a operação. Ok? No nosso blog, sabinosst.blogspot.com, eu coloco 2 artigos interessantes. Um deles é sobre a estrutura de concreto, né? O autor explica muito bem o que vem a ser, a função, a utilidade de se aplicar atenção sobre a estrutura de concreto, né? E o outro exemplo que fala sobre as formas, né, para concreto, ele dá o exemplo de alguns projetos, né? E eu achei interessante colocar que lá tem vários tipos de projetos diferentes, que são os projetos que o PCMAT se refere, né? São aqueles tipos de projeto e especificações técnicas que devem acompanhar o PCMAT, daí a necessidade do seu elaborador ser o engenheiro de segurança do trabalho. Ok, gente? Vamos dar sequência, né? Na norma, o item 1898. As conexões dos dutos transportadores de concreto devem possuir dispositivos de segurança para impedir a separação das partes quando o sistema estiver sob pressão. Gente, duto transportador de concreto. O concreto, ele apesar de uma aparência, né, entre aspas, líquida e tudo, ele é muito pesado. Então, esses dutos transportadores de concreto são estruturas tipo umas mangueiras metálicas e duras, né, lógico, metálicas, né, como se fossem veias. Né? Quando a veia está entupida, você fica com pressão alta. Conduto que transporta concreto é a mesma coisa. Suponhamos aí imaginem um diâmetro de 1 palmo, 2 palmos no máximo, né? Porque precisa de uma bomba forte para jogar esse concreto pesado lá para a parte superior da edificação. Né? Então, se aquele concreto vai encontrando obstruções ao longo do caminho, ao longo desse duto, dessa mangueira, né, metálica que vai jogar o concreto lá para cima, a pressão aumenta. Então, como esse duto ele é encaixado, são várias partes que umas vão se encaixando umas nas outras, você precisa ter um dispositivo que impeça que essas partes se separem quando essa pressão aumentar, quando tiver essa variação da pressão interna desse duto. Tá? Geralmente são dispositivos bem parafusados, né? Não é
Não é comum a gente encontrar acidente dessa magnitude, mas já houve, né, uma obstrução desse tipo aqui em Maceió, em que esse dispositivo falhou ou estava mal instalado, em que vazou concreto da cobertura da edificação, caiu no telhado do vizinho, abriu o buraco, feriu gente que estava trabalhando embaixo do telhado, enfim. Foi um acidente que envolveu terceiros, que foi bem complicada a situação, justamente por essa situação aí, né? O duto não estava com essas travas, digamos assim, bem instaladas adequadamente, melhor dizendo. Gente, vamos dar sequência, vamos para o item 18, 9 e 11. Os vibradores de imersão e de placas devem ter dupla isolação e os cabos de ligação devem ser protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem, devendo ser inspecionados antes e durante a utilização. Mais uma vez, gente, vibradores de imersão, vibradores de placa, cabos de ligação, né? O que é tudo isso? Fica aí um desafio para vocês. Tá? Dessa vez eu não vou entregar tudo mastigado. Procurem na internet, procurem por imagens a respeito disso, o porquê dessa dupla isolação desses vibradores de imersão e de placas, tá? O porquê disso, o porquê da proteção contra corte pela ferragem, que foi o que a gente abordou na videoaula 27. Ok, gente? Então, vamos encerrar o item 18.9 por aqui, no item 18.9.11, e o item 18.10, estruturas metálicas, nós vamos deixar para o nosso próximo encontro, tá? Vamos abordar o item 18.10 na nossa videoaula número 29. Pessoal, como sempre, tá? Ficamos por aqui, mas continuamos à disposição no Orkut, é só jogar o meu nome lá, Alexandre Sabino de Oliveira, não vão ter muitas dificuldades em me encontrar. Pelo Gmail, sabino.sst@gmail.com. Pelo Facebook também, basta jogar o nome. E pelo Twitter, algumas pessoas estão tendo dificuldade de me encontrar pelo nome, não sei o porquê. Mas basta jogar Sabino SST, que aí encontra de imediato. Ok, gente? Espero que a situação tenha ficado clara, né? Espero que tenha trazido mais esclarecimento em relação a alguns conceitos mais técnicos que a norma 18 começa a apresentar com mais frequência, né? E é isso, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção, um grande abraço, até a próxima e tchau. A gente se encontra na videoaula 29, gente. Um abração.